Olá, como vai? Sou Sandra Assa, presidente da Abrapav. Vamos conversar sobre acidentes aéreos. Olá a todos, vamos conversar hoje um pouquinho sobre todo esse processo do luto, né? Desde o momento que nós ficamos sabendo, recebemos a notícia, né, da perda de um ente querido num acidente aéreo e como tudo se desenvolve logo após o acidente, como nos sentimos, não é? Quando nós recebemos a notícia de um acidente aéreo, do que eu senti, né? E do que eu tenho sentido, conversado com vários outros familiares de vários outros acidentes aéreos, é aquela coisa, né? Você recebe a notícia, você entra em choque, de momento você nega, né? Tanto que a gente fala, não pode ser, não pode ser, mas como? Eu estava com ele até agora, como assim? Não pode ser. Falei com ele hoje, estava com ele ontem à noite. A gente nega, né? A gente fica tão impactado que a primeira reação da gente é negar, né? Depois que a notícia é fato realmente, você tem o impacto mesmo da perda, né? Você fala, nossa, como assim? Como eu vou viver aqui daqui para frente sem essa pessoa querida? Como que vai ser? Então vem aquela profunda dor em você, né? Dói demais, fica difícil de aceitar que a sua vida vai seguir sem essa pessoa. Então a gente tem uma série de reações, né? É choque, é negação, é dor, é tristeza, todos aqueles momentos de ter que lidar com uma série de iniciativas que precisam ser tomadas, né? As questões fúnebres, a identificação, é tudo muito, muito, muito difícil. Muito difícil. Então, a gente costuma dizer por que a gente até fala só o tempo? Porque é só o tempo mesmo, né? Isso em cada um impacta de uma forma e só o tempo vai começar a te dar as respostas, vai começar a te deixar pensar com mais lucidez naquele momento. E por um bom momento, isso também vai muito de cada um. A gente vive nesse processo de luto, que é extremamente complexo, mas ele atinge a cada um de uma forma, né? Isso é muito comum. Na sequência disso tudo, você começa a trabalhar com o processo do luto. A ausência é fato, não volta mais, e você tem que começar a conviver com isso, ter o seu dia a dia, né? Como eu vou lidar com isso, né? Então eu sempre digo e digo para todo mundo, o quanto é importante nesses momentos, principalmente pós-acidente, que vocês vão ter uma série de questões práticas até para cuidar e tudo, quanto é importante ter pessoas próximas de você, mas pessoas que irão cuidar dessas questões práticas, porque você tem que ser preservado de toda forma. Não tem como, você não está em condições de cuidar de questões práticas, você está profundamente atingido pela notícia, pela sua perda, e você não tem condições de poder cuidar dessas questões. Então é muito importante ter pessoas próximas de você, amigo muito próximo, um parente muito próximo, que acompanhe o seu dia a dia, a sua rotina, para já até saber onde estão as coisas, com quem vocês costumam conversar, com quem vocês costumam falar. Isso vai ajudar demais, e sempre preservando aqueles diretamente atingidos, né? E uma orientação que a gente sempre dá, essencial, precisa de terapia. Precisa de terapia. Passado esse processo todo do luto, após as despedidas e as devidas cerimônias, você vai começar a ter uma rotina de vida totalmente diferente, mas vai. Então é extremamente importante que você faça terapia. É impossível sairmos disso sozinhos. Nada como um profissional experiente nesse sentido para lidar com essas questões e que é alguém que está fora, não está envolvido emocionalmente, né? Essa pessoa está preparada para te dar todo o acompanhamento, para conversar com você, para te trazer à luz de uma série de questões, para fazer o seu dia a dia melhor, né? Não vai ser mais como era. Não vai ser igual. Tudo mudou. Então é muito difícil você se adaptar a isso de uma coisa que você não quer.
Porque o que você queria mesmo é que a pessoa estivesse ali com você. Só que não vai estar mais. Então essa sua luta interna, só quem pode te ajudar mesmo é um terapeuta especializado. E isso é muito importante. Eu falo porque na Abrapava a gente tem inúmeros exemplos do quanto foi benéfico a terapia, mas também temos exemplos de quem achou que estava bem e não fez. E como a gente vai acompanhando com o tempo, já aconteceu várias vezes de eu acompanhar e falar, nossa, olha como está fazendo falta para essa pessoa. Porque chega um momento que ela começa a ter atitudes e que ela não resolveu lá dentro. Então ela passa a ficar com uma série de questões, não tem mais poder de decisão, é uma pessoa sem crença, tem uma série de questões que são essenciais e que poderiam ser ajudadas e conversadas em terapia, para justamente você tentar voltar a uma rotina pelo menos próxima àquela que você tinha antes de sua perda. Isso é muito importante. E hoje nós vamos falar também nessas questões todas, né? As lembranças, porque passado tudo isso você volta para casa, tá lá o local que a pessoa dormia, se é um filho, tá lá o quarto desse filho, o dia a dia da casa, ele sentava aqui para comer, todas essas questões você vai conviver com elas. Então a gente sabe que todas essas lembranças, a saudade, você chega em casa, vê aquelas fotos todas, fotos de momentos juntos, em qualquer momento você olha e tem uma foto ali. Tudo isso te traz uma lembrança muito forte para além da dor que você já está vivendo. E a gente sabe que tudo isso é bastante complexo. E todos passam por isso. Uns em grau maior, outros em grau menor, mas todos passam por isso, todos são atingidos de alguma forma, né? E eu também lembro bem essa questão na questão profissional. Por exemplo, meu marido faleceu, ele trabalhava numa multinacional. Toda a equipe do meu marido de trabalho foi impactada. Havia uma rotina dele com a sua equipe. Faziam todo um trabalho juntos, os projetos. Ele embarcou naquele avião, morreu, e a equipe? E o dia a dia dessa equipe? Atingiu profundamente. A equipe não produzia mais, todos estavam profundamente atingidos. E então eles olhavam um para o outro de manhã, mas e aí? Por onde a gente começa? Cadê? Ele faz muita falta aqui. Quando você está numa empresa maior, que nem uma multinacional, essa equipe, ela tem lá os seus projetos, que ela responde por toda uma empresa. Então, às vezes, uma situação como essa impacta toda uma empresa, que começa a não dar resultados, aquela equipe não está contraproducente. Então é extremamente importante também que essa equipe seja acompanhada, ou que um psicólogo esteja lá com eles por um tempo diariamente, conversando e convivendo com eles naquele ambiente de trabalho, para conversar de vez em quando com alguém, ou que a própria equipe passe por terapia realmente. Eu tive alguns dos amigos do meu marido que ficaram profundamente abalados. Teve amigo até que saiu da empresa, que não conseguia ficar mais naquele ambiente, das recordações que ele tinha e do tanto que eles eram amigos. A gente sabe quanto isso afeta. E vai afetar, inclusive, no resultado da empresa. Então, é importantíssimo também que a empresa faça esse acompanhamento com essas pessoas mais próximas, né, à vítima. E a gente também tem a questão da importância de que a empresa aérea também acompanhe esses familiares nesse momento tão difícil. Muito presentes nessa questão toda de velórios, identificação, IML, isso é essencial. A empresa aérea deve estar muito próxima dos familiares em todos esses momentos, por seus representantes, lá sabendo que aquela pessoa representa a empresa aérea, que está ali para acompanhar, para atender a tudo que for necessário. Nunca se esqueça, empresa aérea, amanhã você vai precisar sentar com esse familiar. Haverá um momento para se falar numa proposta de acordo, em se falar em indenização. Então é essencial que a empresa aérea esteja muito próxima desses familiares. Essencial. Porque trará a essas famílias a uma mesa de conversa.
porque elas sentiram que a empresa, por todo momento, esteve ali apoiando. E isso é muito importante. Uma das coisas que eu sempre falo e comento com todo mundo e que eu considero de extrema importância é a devolução dos pertences das vítimas. Quando nós perdemos alguém num acidente aéreo, principalmente se é um acidente de uma forma trágica, que você tem dificuldade inclusive de identificação, para o familiar é muito difícil já aceitar, né, o fato. Se ele não vê o seu ente querido, se não existe condições de uma identificação, o que acontece? Esse familiar, para ele fica um fato de que, como é fato realmente se eu não vi, né? Então isso é muito complicado para o processo do luto, né? Para você dizer, não, realmente aconteceu. Lá no fundo, o familiar fica sempre assim, mas e se ele está em algum lugar? E se ele sobreviveu e está perdido? E se ele vem? Realmente vem. Vem todas essas hipóteses na cabeça da gente. Por quê? Porque a gente não quer acreditar. E aí, se você não consegue fazer toda a despedida, tá ali, você vê, você se despede, realmente fica aberto esse processo, né? Então, os pertences, devolução de pertences, são extremamente importantes porque elas certificam aquele fato, né? Olha, aqui está o relógio, olha, achamos essa mochila, achamos... Esse é uma questão que é extremamente importante para o processo do luto. Você vai fechando, né, todo o processo para realmente dizer, não, realmente então aconteceu, né? Fora que os pertences são questões tão pessoais que trazem tantas lembranças. Então, às vezes você achou uma mochila, eu que dei essa mochila para ele, a gente estava junto quando a gente comprou, você tem memórias ali, né? As coisas que pertenciam ao seu familiar são memórias, né? E tudo isso, todas essas questões são importantes para o familiar. E devolver isso para os familiares também é um gesto de acolhimento, é um gesto de respeito. Porque é sempre aquela coisa, coloque-se no lugar do outro. Como você gostaria que fizessem com você? Então você é empresário de aviação, você é empresário de dono de empresa aérea, imagine você no lugar desse familiar. Você gostaria de receber os pertences do seu ente querido? Você acha importante para a família que viesse de volta esses pertences, principalmente num momento que não for possível identificar a vítima? É extremamente importante. Então a gente sempre tem que pensar e se colocar no lugar do outro, né? Então essas são todas algumas das questões que a Abrapava convive e tem certeza da importância de todas essas questões, porque quando a gente conversa com vários familiares, um vem e diz, não me entregaram nada do meu ente querido. Eu sou uma pessoa profundamente magoada com isso, acho que fizeram um pouco caso comigo. Depois ficam chamando, querem conversar com a gente. Então, não tem jeito, o familiar tá de mal com tudo, com o mundo. Então é muito importante esse respeito, essa consideração e esse acolhimento. Ok? Se você tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma sugestão, use os nossos comentários abaixo ou nos envie um e-mail para s.assali@abrapava.com.br.